Fala aí, a gente vai falar um pouco sobre regra e arbitragem da ginástica artística e ginástica rítmica. O grupo é composto por eu, Enzo Lopes, Danilo, Larissa, Lucas e Thiago. E a gente vai falar um pouquinho sobre a regra, arbitragem, julgamento, características da ginástica artística e da ginástica rítmica. E a gente separou o trabalho direitinho, cada um vai falar o que foi proposto. E é isso. Fala galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre a arbitragem da ginástica rítmica e da ginástica artística. Vamos lá. Primeiro eu vou começar pela ginástica artística. O júri da ginástica artística, ele estabelece a pontuação, ele avalia a série e ele é composto por o júri de dificuldade e o júri de execução. Tá? O júri de dificuldade é composto por 2 juízes que examinam a composição da rotina e o valor dos elementos que o compõem. O júri de execução é formado por 5 juízes que avaliam a correção artística e técnica dos movimentos efetivamente realizados durante as séries. O júri também ele estabelece a pontuação que se dá em base em 4 elementos: bonificação, dificuldade, execução e dedução. A dedução é ocasionada por falhas e também é um tipo de queda. A ginástica rítmica é um pouquinho diferente, tá? O júri ele avalia a série, ele estabelece a pontuação e a dedução, e ele também é composto por juiz de dificuldade e também por júri de execução, tá? O júri de dificuldade ele é composto por 4 juízes que examinam a composição do exercício e o valor dos elementos que o compõem. Diferentemente da ginástica artística, o júri de dificuldade tem 2 juízes a mais, tá? O de execução é a mesma coisa da ginástica artística. Ele é formado por 5 juízes que avaliam a correção artística e técnica dos movimentos efetivamente realizados durante as séries. O júri também ele estabelece a pontuação, que inclui a dificuldade e a execução, e também pode receber a dedução, que gera falha. Então, essas são as diferenças entre a arbitragem da ginástica artística e a arbitragem da ginástica rítmica. No próximo vídeo, o nosso colega de grupo, Danilo, vai falar um pouquinho mais sobre a arbitragem da ginástica. Valeu, galerinha! Meu nome é Danilo, cumprimento ao professor Theo e aos colegas do curso de Educação Física em licenciatura UNASP Hortolândia. Eu vou falar sobre arbitragem na ginástica rítmica. A arbitragem na ginástica rítmica é composta por 2 júris, um júri de execução e um júri de dificuldade. Esses 2 júris, o júri de dificuldade, ele é composto por 4 juízes, que ele avalia a composição dos exercícios e o valor dos elementos. Já o júri de execução é composto por 5 juízes, e eles avaliam a correção artística e a técnica dos movimentos. E assim é determinado a pontuação das ginastas. Bom, eu vou falar um pouco sobre as regras agora da ginástica rítmica por aparelho. Na corda, existem diversos exercícios obrigatórios que incluem balanços, círculos, enrolar e desenrolar a corda, atirar ou receber a corda. E as ginastas ainda podem saltar através da corda aberta ou dobrada de diferentes formas. Já no arco, os passos a serem executados com o arco são os saltos, as rotações, atirar e apanhar no arco. As manobras que podem ser consideradas mais difíceis e passíveis de receber bônus são a projeção do arco a uma altura elevada e apanhado de uma forma original e diferente. Já na bola, a bola não pode ser agarrada,
apenas sustentada com a mão, o que significa que são necessários movimentos mais graciosos, como rodá-la, segurá-la, para fazer passar sobre o seu corpo, o corpo da ginasta, e atirá-la para o ar. As massas, os movimentos mais frequentes nesse exercício são as rotações. Atirar as massas ao ar ou passá-las de mão em mão e movimentá-las de forma rítmica para acompanhar a música. Já na fita, o exercício com fita proporciona um espetáculo bastante bonito, quando a ginasta agita de modo a formar diferentes padrões e figuras. Existe uma regra importante neste aparelho, que é a obrigatoriedade de constante movimento da fita. E para finalizar nos grupos, num grupo, os seus 5 elementos devem trabalhar de forma unida e coesa, pois a pontuação final depende não só do desempenho individual, mas também da prestação de todas em conjunto. O tipo de elemento que deve ser executado nestes exercícios, são semelhantes às prestações individuais, com a exceção de trocas de aparelhos, que abrem um vasto leque de combinação de movimentos. Cada grupo deve competir com 2 rotinas diferentes, sendo uma delas com todos os aparelhos iguais e a outra com diferentes aparelhos combinados. Bom, galera, eu vou falar sobre as regras de ginástica artística, começando com a competição e pontuação. As características em que se compete são: A. Pré-infantil de 6 anos, B. Infantil de 7 a 8 anos, C. Infantil A de 9 a 10 anos, D. Infantil B de 11 e 12 anos, E. Juvenil de 13 a 15 anos e F. Maiores de 16 anos. Existe uma segunda classificação por níveis, classificados por letras, que determina o nível e dificuldade dos exercícios e os aparelhos. A. Escolinha, somente metropolitano. Letra B. D. Solo, exercícios de solo e salto obrigatórios. Letra C. C2. Se compete em 4 aparelhos. Letra D. C1. Os exercícios obrigatórios. E. Letra B2. Os exercícios podem ser livres e obrigatórios dependendo da categoria. Letra F. B1. Exercícios livres com algumas execuções nas categorias mais jovens. Letra G. A. O Elite. As 6 melhores notas deste nível integram a seleção nacional. A nota máxima que um ginasta pode ter é 10. E ele consegue pelas somas dos diferentes pontos dos árbitros. São eles: dificuldades e parte do valor, somando 3. Exigências específicas ou requisitos obrigatórios, 1,4 e 0,20. Bonificação, 1,0. Competição e combinação, 0,60. Execução, 4,0. Existem 4 tipos de classificações. Concurso 1, classificatório para os outros 3 concursos obrigatório. Concurso 2 se chama All Round. Eu acho que é isso, né? É para determinar a ganhadora da classificação individual geral. Participam as 36 melhores classificadas no concurso 1. Concurso 3 se compete por aparelhos. Participam as 8 melhores classificadas em cada aparelho no concurso 1. Concurso 4 é a competição por equipe. Participam as 6 equipes melhores classificadas no concurso 1. A ordem de competição é por sorteio.
A pontuação por equipe se faz da seguinte forma: cada equipe contém 6 ginastas. Em cada aparelho competem 5 ginastas. O técnico decide quem compete em cada aparelho. Se pega as 4 melhores notas deste aparelho, o seu total é a nota por equipe nesse aparelho. Se repete o procedimento nos outros aparelhos também. Os aparelhos em que se competem, seguindo a ordem olímpica, são salto sobre o cavalo, paralelas assimétricas, trave e solo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ginástica olímpica masculina. Os homens eles competem em 6 aparelhos: salto sobre o cavalo, barras paralelas, cavalo com alças e barra fixa, solo e argolas. Começando com solo. O exercício de solo para homens dura de 50 a 70 segundos e, ao contrário do feminino, não é acompanhado de música. Segundo é o cavalo com alças. Esta está a 1,05 metros do solo e tem 1,60 metros de comprimento. O ginasta deve executar movimentos contínuos, círculos e tesouras. Somente as mãos devem tocar o aparelho. Argolas. As argolas ficam 2,55 metros do solo. Durante a apresentação, o ginasta deve ficar pelo menos 2 segundos parado numa posição vertical ou horizontal em relação ao solo. As argolas devem sempre permanecer paradas. Em seguida vem o salto sobre o cavalo. O cavalo ele está a 1,35 metros do solo. O ginasta deve comunicar aos árbitros qual salto irá realizar para que se possa atribuir a nota de participação. Temos a barra paralela. A barra paralela fica a 1,75 metros do solo. Durante a apresentação, o ginasta deve executar um movimento em que ambas as mãos não estejam em contato com o aparelho. O próximo é o barra fixa. Barra fixa fica a 2,55 metros de altura. Durante a execução, a prova, o atleta deverá manter-se em movimento, realizando movimentos como mortais e saltos encarpados. Agora eu vou falar sobre a ginástica olímpica feminina. A ginástica olímpica feminina é uma modalidade construída por 4 aparelhos ou provas, onde as ginastas apresentam-se na ordem olímpica. Primeiro é o salto sobre o cavalo. Todos os saltos devem ser realizados com um repulso de ambas as mãos sobre o cavalo. A distância da corrida pode ser determinada individualmente no limite de 25 metros. A chegada no trampolim deve ser com os 2 pés e pode ser da corrida de aproximação ou de um elemento. São permitidas 3 corridas de aproximação, desde que a ginasta não tenha tocado o trampolim ou o cavalo. Não é permitida uma 4ª corrida. Os saltos encontram-se classificados em 4 grandes grupos, onde os valores variam de 8 a 10 pontos. O segundo aparelho é barras paralelas assimétricas. A avaliação do exercício começa com impulso no trampolim ou colchões. O exercício deve ser composto de elementos de diferentes grupos. As partes de dificuldade A, B, C, D e E devem representar uma variedade dos seguintes grupos de elementos. Dos grupos estruturais devem ser executados elementos com giros sobre o eixo longitudinal, piruetas, e transversal, mortais, trocas de tomadas e elementos com voo.
O terceiro aparelho, trave de equilíbrio. A avaliação do exercício começa com o impulso do trampolim até a saída nos colchões. A duração do exercício de trave de equilíbrio não pode ser menor de 1 minuto e 10 segundos e nem maior de 1 minuto e 30 segundos. Durante o exercício, devem ser criados pontos altos e dinâmicos com a. Elementos acrobáticos e ginásticos de diferentes grupos. B. Variações no ritmo entre movimentos rápidos e lentos, para frente, lado e para trás. O C. Mudança de trabalho próximo e afastado da trave. O quarto elemento é o solo, aparelho. A avaliação do exercício começa com o primeiro ginástico ou acrobático da ginasta. A duração do exercício de solo não pode ser menor que 1 minuto e 10 segundos, nem maior que 1 minuto e 30 segundos. O acompanhamento musical pode ser orquestrado, piano ou outros instrumentos sem canto. Ultrapassar a área do solo de 12 por 12 metros significa tocar o solo com qualquer parte do corpo. Fora da linha demarcatória, a cada ultrapassagem existe uma dedução. As partes de valor, dificuldade A, B, C, D e E, devem pertencer aos seguintes grupos de elementos: os elementos acrobáticos, com ou sem fase de voo, para frente ou para o lado e para trás. Elementos ginásticos, tais como giros, saltos, combinações de passos e corridas e ondas corporais. Essa foi minha parte e até mais.